Todo lugar tem voz, tem som, tem sotaque, tem cheiro, tem sabor, tem uma cena, uma história ou várias. Tá começando o Nossa Cara, um podcast sobre identidade, território e muito mais. Meu nome é Lohana Feitosa, sou atriz, jornalista e amo uma boa narrativa. Por aqui eu tô sempre bem acompanhada de gente que deixa a cena de Ipu e região com a nossa cara. O primeiro episódio do podcast Nossa Cara tá começando e eu precisava iniciar esse projeto com chave de ouro, ou seriam mãos de ouro. A nossa convidada de hoje é a Elaine Barros, fisioterapeuta pélvica, professora de pilates, massoterapeuta, doula e artista da pintura gestacional. Sim, ela pinta barrigas como quem desenha futuros. Ela é mãe do João Gabriel e mãe de Anjo também. Esposa do Jorge Fernando, filha da Dona Evani e do seu Antônio. Em suas redes sociais, compartilha dicas de bem-estar, autocuidado e escuta do corpo com leveza e competência. Mais do que uma profissional da saúde, Elaine Barros é uma empreendedora apaixonada. Atualmente comanda o espaço Equilíbrio aqui em Ipu. Hoje a gente tem o prazer de mergulhar na história de uma mulher que acolhe mulheres, que empreende com toque e com sua voz suave nos ensina a acolher o nosso corpo. Seja bem-vinda, Elaine. Esse episódio já nasceu cheio de vida. Meu Deus, obrigada, Lohana. É um prazer enorme estar aqui com você. Uma felicidade muito grande estar participando desse momento com você e dando início a esse trabalho tão bonito aqui na nossa cidade. Valeu, Elaine. Elaine, eu gosto de começar pelo começo. Da rua onde a gente brincava, da primeira professora, do primeiro colégio. Eu queria que você contasse pra gente como foi a sua infância e a sua adolescência, onde você nasceu, onde você se criou. Bom, eu nasci e me criei aqui no Ipu, né? E aqui eu passei toda a minha infância, toda a minha adolescência. Na época estudantil, a primeira escola onde eu fui foi a Maria Laura Sampaio, que funciona até hoje. Depois dela, ainda lá no ensino fundamental, eu fui para o Alto Aragão, né, onde eu passei boa parte também do ensino fundamental. Fui ainda estudar no Patronato Souza Carvalho, e depois fui para o Murilo Aguiar, né? Então, passei por várias escolas aqui no Ipu, tenho essa presença em escolas tanto públicas quanto as particulares, que foram todas extremamente acolhedoras e maravilhosas para o meu crescimento aqui hoje. E como era a Elaine criança? Você lembra dela? Como que ela era? Elaine criança era muito caseira, né? Eu gostava de ficar realmente em casa, de brincar com papéis, de escrever, de pintar. Então, desde cedo, eu tinha essa questão muito manual, né? De trabalhar com atividades manuais mesmo, de escrever, de pintar, de recortar, atividades bem práticas mesmo. Então, você acha que foi daí que surgiu o seu caminho, já começou a ser traçado daí? Foi, com certeza. Na minha adolescência, eu fiz cursos de pintura com a Gorete Borges, né? Que hoje é nossa grande artista. Mestra, né? E acho que vem daí também a habilidade que hoje eu tenho de pintar as barrigas das mulheres, né? Que ficam artes belíssimas, uma lembrança maravilhosa para elas. Que interessante. E a questão do cuidado com o corpo, que também envolve as mãos, né? Não é um viés tão artístico, mas é muito do bem-estar. Como foi que surgiu esse cuidado com a fisioterapia, com as massagens? Foi na infância, foi na adolescência, foi no momento que você decidiu fazer faculdade? Foi na adolescência. Meu pai, ele vem da agricultura, toda a minha família. E meu pai, por trabalhar muito na roça, na feira, por carregar muito peso, ele desenvolveu hérnias de discos, dores na coluna, já fez 3 cirurgias. E eu acompanhando a trajetória dele, as dores e os sofrimentos dele, eu decidi por escolher a fisioterapia na minha vida para ajudar outras pessoas que sofrem assim como ele. E nisso eu venho
né, trabalhando para acolher as mais diferentes dores que as pessoas sentem, tanto de homens quanto de mulheres, para que a gente tenha uma vida mais saudável, com muito mais qualidade de vida. Perfeito, Elaine. E quando foi que você entendeu que esse era o seu caminho? Quando você chegou na faculdade, você viu que era isso mesmo? E como foi que você. Eu quero entender um pouco da sua formação, porque eu sei que você é fisioterapeuta, mas você tem várias linhas, né? Tem vários nichos que você agrega. Tem a fisioterapia pélvica, tem o pilates, tem a massoterapia, tem a pintura. Eu queria entender como foi que você entendeu que esse era o seu caminho. Foi realmente na faculdade, que enquanto eu fazia as disciplinas, eu não me imaginava fazendo outra coisa senão cuidar das outras pessoas. Cuidar com carinho, cuidar de uma forma humanizada, que é o que a gente traz muito hoje, quando a gente abraça principalmente a questão da gestação, do parto e do pós-parto também. Quando a gente cuida do outro como um ser humano em essência, que a gente valoriza tudo aquilo que a pessoa traz, não só a dor física, mas muitas dores emocionais que estão por trás daquela dor realmente física. Então eu não tenho como cuidar do corpo sem cuidar e abraçar o ser humano que está por trás daquela dor, para que ela consiga integralmente ficar bem, né? E eu me sinto muito feliz por proporcionar isso às outras pessoas, por levar esse bem-estar a cada uma delas. E foi realmente na faculdade onde eu identifiquei isso. Não, meu lugar é aqui, eu não me imagino fazendo outra coisa. Se eu via médicos trabalhando nas suas cirurgias, eu me colocava numa posição de não, aquilo ali eu não consigo fazer. Admiro muito quem faz, com certeza, mas sei que não é para mim. Eu sei que eu consigo aliviar dores sem que precise de técnicas invasivas, né? Onde a gente consegue, através da mão, do toque, do acolhimento, tirar muitas dores, principalmente as dores crônicas que as pessoas carregam por muitos tempos, né? Que são coisas que limitam o dia a dia, sem uma necessidade de ter um procedimento invasivo, o que é muito confortável para as outras pessoas, para quem está recebendo. Eu que o diga, né? Não sei quando esse episódio vai ao ar, mas nós estamos em julho de 2025 e ontem eu vim aqui com a minha amada para uma massagem relaxante mais uma vez. Foi uma experiência incrível. Eu queria saber, Elaine, como você idealizou o Espaço Equilíbrio, como foi que ele nasceu? Antes de eu trabalhar aqui, né, para mim mesmo, digamos assim, eu trabalhei em outros locais, vários locais aqui na cidade. Trabalhei em Guaraciaba, trabalhei em Camusim. Então, de todos estes locais por onde eu passei, eu tive muitas experiências, né, das quais eu me senti pronta para vir para o meu e abraçar. E eu posso dizer hoje que eu consigo levar esse ambiente de trabalho com o maior amor possível, com todas as experiências que eu já tive na vida, com tudo que eu aprendi. Não quer dizer que hoje eu sou 100%, não, eu quero aprender muito mais, eu quero crescer muito mais. E eu tenho certeza que eu ainda vou muito além do que eu sou hoje, porque eu tenho esse desejo, eu tenho essa vontade de ir muito mais além. Né? E eu quero que as outras pessoas que estejam comigo, elas cresçam junto também, porque é muito prazeroso ver as outras pessoas também crescendo, não só a mim. Não quero ir sozinho, quero ir junto com quem estiver do meu lado. Que lindo isso. Elaine, eu já tive o prazer de conhecer o seu espaço e os seus serviços, e eu não vejo o seu espaço como uma clínica ou um estúdio comum, mas como um espaço de escuta, cura e transformação. E eu tenho certeza que essa opinião não é só minha. Eu quero saber de você como é que você percebe a resposta das pessoas aqui da cidade a esse tipo de cuidado que você oferece. É valorizado? Como é que é visto? Como é que você vê esse campo do bem-estar, do relaxamento? Olha, as pessoas que vêm para cá, elas não saem insatisfeitas. Todas elas recebem aquele cuidado 100% que eu entrego para elas. Elas saem, sem a menor dúvida, muito melhores do que o que elas chegaram.
Eu vejo ainda em relação ao financeiro uma certa desvalorização, sim, que com certeza poderia ser melhor valorizado, mas quando a gente faz algo por amor, o financeiro ele fica em segundo plano. Porque o que a gente mais quer no fundo mesmo é ver as outras pessoas bem. Porque se a outra pessoa estar bem, se eu consigo fazer a outra pessoa se sentir bem, eu me sinto bem também. Então não tem dinheiro no mundo que pague isso, né? E a gente consegue levar essa qualidade de vida para quem está precisando, para quem vem com dor, para quem não conseguia caminhar e hoje consegue caminhar, para quem não conseguia dormir e hoje consegue dormir, para quem tinha medo, por exemplo, de ter um parto normal ou de ir para a cesárea e ela se sentir acolhida nesse medo. Enfim, são tantas nuances que a gente abraça, que a gente acolhe, que a gente faz a pessoa se sentir bem, que isso não tem preço no mundo que consiga pagar. É uma realização minha, com certeza. O que essas experiências com a maternidade te ensinam? Nossa, todo dia é um aprendizado diferente, novo, incrível, que acho que eu não consigo traduzir em palavras 100% de tudo aquilo que a gente consegue aprender. Mas quando eu estou com uma gestante do meu lado, eu vejo principalmente os medos delas, medos de sofrerem violência obstétrica, né, que é o quando a mulher vai para o hospital ou durante a gravidez para suas consultas, ou no trabalho de parto, ou no pós-parto, mas nesses momentos ela não é bem acolhida, ela sofre intervenções, condutas que não seriam as melhores, que podem colocar a vida dela ou da criança em risco. Então esses medos, eles são muito fortes. E aí a gente vai abraçar para conduzir essa mulher para que ela tenha uma gestação, um parto e um pós-parto muito tranquilos. Muitas mulheres elas têm medo do pós-parto, por exemplo, de não dar conta, de em relação ao trabalho, de se dividir entre o trabalho, entre a criança, entre o marido, entre a casa, enfim, toda essa questão de a gente se dividir em muitas faces, ter que abraçar todas. Muitas vezes a mulher ter medo de não conseguir dar o seu melhor em todas elas. E nisso a gente vai acolhendo cada pessoa de forma individual, para que a gente consiga trabalhar esse medo e entender que o medo na vida, ele é normal, ele é natural. Então, todo mundo que vai passar por algo pela primeira vez, ela vai ter um medo. E a gente só não pode deixar que esse medo seja maior do que aquilo que a gente está enfrentando. É aquela história, você está com medo, mas você vai com medo mesmo. Você vai enfrentar, que eu tenho certeza que o potencial dessa mulher é muito maior do que o medo que ela tem. E eu acho que esse trabalho de doula, Elaine, ele é muito, muito importante, muito interessante. Ele lembra um pouco as parteiras, né, de antigamente. E eu não sou mãe ainda, mas eu acompanho. A maternidade é um assunto que eu gosto muito. Eu acompanho pessoas, acompanho mulheres que falam sobre isso. E a gente vê realmente muitos relatos de violência, de experiências desagradáveis num momento tão importante. E eu acho que você poderia explicar melhor para a gente o que que uma doula faz para deixar esse momento, atravessar esse momento de uma forma mais leve, se é que é possível? Então, a doula, ela participa durante a gestação, né, dando informações para a mulher sobre como o corpo dela vai se transformar, o que ela vai passar na hora do parto e auxiliar também no pós-parto. Porque quando a mulher ela está munida de informação de qualidade, ela fica mais tranquila, ela se sente mais segura, ela tem condições de fazer as melhores escolhas, de escolher uma boa equipe, de saber para onde ela vai na hora do parto, de entender quando que uma conduta, uma intervenção, ela vai ser necessária, vai ser importante para salvar a vida dela ou da criança, ou não, se for uma intervenção que venha a ser algo desagradável, a trazer um risco maior do que um benefício para ela, para que ela consiga se posicionar nesse momento.
para que ela se sinta acolhida nas dores e nos medos dela, para que ela passe por essa etapa de uma forma muito mais tranquila, muito mais confortável, já que a gestação ela traz uma mudança física, com certeza, hormonal e mental muito grande. Então, a mulher ela precisa ser abraçada, ser acolhida em todas essas transformações que ela vai passar nessa fase importante da vida para que ela chegue no final com seu bebê no braço e ela consiga curtir esse momento da melhor forma possível. E na sua própria vivência, Elaine, como foi ser mãe e continuar empreendendo, estudando e cuidando dos outros? O que o João Gabriel te ensinou sobre o tempo e o corpo? O João Gabriel é meu maior presente nessa vida. Se eu sou feliz no trabalho, eu sou milhões de vezes mais feliz na minha maternidade. O João Gabriel me ensinou o quanto que eu preciso melhorar. Se eu achava que antes eu era uma pessoa boa, depois que a gente tem filho, a gente percebe o quanto que a gente tem que melhorar, o quanto que a gente tem que se trabalhar, o quanto que a gente tem que estar calma, principalmente quando a gente lida com as situações de birra, né, da criança, a gente tem que se acalmar, respirar fundo e tentar conduzir da melhor forma possível para que ele consiga se acalmar e a gente consiga resolver aquela situação. Não é com brigas, não é com gritos, não é batendo. É a gente olhar para dentro da gente, perceber as nossas dores, os nossos medos, para que a gente esteja bem e só assim a gente vai conseguir cuidar bem da outra pessoa. E com certeza a criança que é inocente, que é frágil, ela não merece receber algo ruim da gente. Pelo contrário, ela merece receber todo o cuidado, todo o carinho, toda a atenção, toda a nossa calma, todo o nosso amor. Porque é um momento muito intenso para a criança e ela não consegue lidar com toda a questão daquele momento da birra, de estresse, de se autocontrolar. Então, os pais têm que estar no momento de tranquilidade, de respirar, para poder acalmar a criança e depois a gente resolver o que for preciso para resolver. Então, é um aprendizado diário, de amor, de entrega, de doação, de a gente olhar para dentro da gente, perceber as nossas dores enquanto mãe, enquanto mulher, enquanto filha, e não passar para a criança as dores que a gente teve um dia na vida. Pelo contrário, a gente se curar das dores passadas e fazer com que essa criança ela seja um ser humano o mais feliz possível, sem tantos traumas que a gente não consegue conviver, sem traumatizar o mínimo possível, né? Quando a gente diz um não para algo que realmente não pode, mas que a gente consiga fazer com que a criança vá aprendendo ao longo da vida que aquele não é importante, que aquele não protege, que aquele não vai ensinar coisas importantes ao longo da vida. Para que, por exemplo, quando ele crescer, se ele ouvir um não da namorada ou da esposa, ele vai entender que aquele não, ele é importante, ele vai respeitar. Porque a minha mãe, lá na minha infância, me ensinou que eu tenho que ouvir e aceitar um não diante de alguma coisa que eu realmente não posso. Então, eu tenho a responsabilidade de educar e de criar um ser humano no futuro o mais responsável possível. E isso eu abraço com o maior amor e o maior carinho do mundo. Então é um aprendizado diário, todos os dias ele me ensina algo novo. E eu sou extremamente feliz por crescer junto com ele. Ai, que lindo. Você falou uma coisa que eu acho interessante sobre ancestralidade, né? Você falou sobre a sua mãe. Sua mãe lhe disse não e você diz não para o seu filho. Você consegue identificar mais hábitos da sua mãe em você? Bastante. E eu acho que muito do que eu ensino para o meu filho foi o que eu aprendi com minha mãe. A forma carinhosa com que ela cuidava de mim. Ela sempre foi muito paciente, de me educar com carinho, de me chamar num cantinho quando eu fazia algo de errado, mesmo que tivesse outras pessoas ali. Eu fazia algo de errado no meio de outras pessoas, a mãe me chamava no cantinho e dizia, olha, isso aqui foi errado, assim, assado. Ela não me Constrangia. isso, não me colocava numa situação de me expor.
Então eu não ficava constrangida, mas eu entendia que aquilo que ela estava me dizendo era importante. E isso foi, assim, sensacional. Eu tenho uma mãe incrível, agradeço a Deus todos os dias pela mãe maravilhosa que eu tenho ainda hoje. E que eu consigo repassar para o meu filho tudo isso que eu aprendi com ela. Um beijo para sua mãe. Com certeza. Elaine, você é uma presença constante nos projetos que movimentam a cidade, principalmente quando envolve mulheres. O que te move a estar sempre engajada nesses espaços? Eu acho que o meu lado feminino, realmente, a gente olhar para tudo que a gente é enquanto mulher e conseguir abraçar outras mulheres que têm muitas dificuldades, né? A questão de a gente se aceitar, de a gente, a mulher em si, ela se cobra muito de querer fazer tudo, querer dar conta de tudo, querer fazer tudo sempre perfeito. E muitas mulheres se frustram quando não conseguem fazer todas as coisas o mais perfeito que ela imaginaria. Mas quando a gente abraça o nosso lado feminino, o nosso lado vulnerável, a gente consegue entender que a gente não precisa dar conta de tudo sempre, a todo instante. Não. Todas nós temos as nossas limitações e é importante demais a gente respeitar isso, a gente se respeitar, né? Ter os nossos momentos de descanso, de respirar, de voltar para nossa calma, para depois a gente conseguir voltar às nossas atividades do dia a dia de trabalho, de casa, com o marido, com o filho, enfim, todas as nossas demandas do externo, mas é importante demais a gente olhar para dentro da gente enquanto mulher, enquanto as nossas fragilidades, acolher com muito amor e carinho, para que depois disso a gente consiga enfrentar o mundo com a cara e com a coragem. E o que o Ipu representa na sua história profissional, o que que essa cidade representa para você? O Ipu é minha casa, eu não imagino morar em outros lugares. Eu até passei, né, a trabalhar em outras cidades, como eu comentei no início, em Guaraciaba, em Camocim, são cidades incríveis, mas nada como o nosso pedacinho do céu, que é o amor da minha vida. Essa cidade é, para mim, com todos os seus defeitos, em si, mas para mim é perfeita, né? E todas as facilidades que a gente tem hoje, o tanto que a nossa cidade tem crescido, em todos os aspectos de educação, de melhorias nas estruturas, as praças, enfim, tudo que o Ipu tem crescido ao longo dos anos. Hoje em dia, eu acho que a gente tem uma cidade que abraça a cada um de nós. Eu não me imagino morando em outro lugar que não seja aqui. Agora a gente vai se encaminhando para o último bloco. E nesse momento eu queria saber suas opiniões, suas dicas. E aí vão ser perguntas mais diretas e objetivas. Eu queria saber, Elaine, quem é uma referência para você? Uma referência para mim hoje aqui na nossa cidade, eu acredito que é a Gorete. Enquanto intensidade, enquanto força e entrega, é uma mulher maravilhosa que me inspira demais. A mim também. Um lugar para sair à noite. Eu acho que nossas praças, eu acho incrível a, a visão que a gente tem aqui da Serra da Ibiapaba, é extraordinária. Não tem assim outro lugar para imaginar que a gente não venha a sair. Mesmo à noite, a gente ir na bica e conseguir ter a sensação da serra abraçando a gente é incrível, é único. É uma experiência que só quem vive aqui sabe, né? Exatamente. Um lugar para sair de dia. Lugar para sair de dia. Hoje aqui eu amo ir tomar um café lá na Cacau Negro. Amo tudo aquilo que ela entrega enquanto doces. A Tainá com o sorriso, o acolhimento dela. Nossa, é um abraço na alma. Um lugar que ainda vai conhecer. Um lugar que eu ainda vou conhecer, Fernando de Noronha. Qual o ponto turístico mais lindo da região? Eu acho que a nossa bica à noite, nossa, é surreal.
Que artista local o mundo precisa conhecer logo? Artista local, a Flávia Dantas, a voz dessa mulher, meu Deus, é perfeita. Uma influência local para seguir nas redes? Duda Maria, pra mim, a melhor de todas. Onde encontrar a melhor comida da cidade? Melhor comida, eu amo a comida do Barbosa. Deixa uma dica boa pra gente. Pode ser filme, livro, podcast, de preferência local, mas não necessariamente. Ultimamente, tô lendo o livro Essencialismo. Tô no comecinho ainda, mas ele fala da importância de a gente manter o foco em uma coisa e não se distrair com muitas coisas ao mesmo tempo. É importante a gente saber dizer não para aquilo que tira a nossa atenção, nos distrai e manter o foco em uma coisa só. E aquilo a gente conseguir levar da melhor forma possível, tirar as distrações e focar em uma única coisa. Eu tô achando isso muito interessante. O livro Essencialista. Essencialismo, perfeito. Eu tô lendo um semelhante que chama a gente para esse estado de presença, que se chama O Poder do Agora. Acho que é abordagem diferente, mas é a mesma coisa, né? Ele te chama para o estado de presença e diz para a gente a importância de estar presente, focado numa única coisa, né? Dando sua energia e sua atenção para o momento, que é o que existe. Elaine, deixa um recado para as mulheres que estão nos ouvindo. Então, meu recado para as mulheres que estão nos ouvindo agora é para que elas olhem para dentro delas, para que elas possam se acolher, para que elas possam se amar em toda a sua essência, em toda a sua feminilidade, para que elas cuidem primeiro de si e só depois elas possam cuidar das outras pessoas, porque é estando bem que elas vão poder cuidar bem das outras pessoas, mas primeiro elas e depois vem os outros. E para encerrar, onde é que a gente pode te encontrar, Elaine? Instagram, WhatsApp, e-mail, endereço? Se você quiser passar pra gente. Pronto, meu Instagram, @Elaine Barros. Esqueci. Vamos olhar aqui. Pronto, meu Instagram é @Elaine Barros. Ponto, eu não tenho certeza. A gente procura Elaine Barros, Fisiodoula. Isso. Aí você me encontra lá no Instagram, @Elaine Barros, Fisiodoula. Perfeito, muito obrigada, Elaine. Muito obrigada por dividir a sua história com a gente. Uma história que é de corpo, dedicação, maternidade e afeto. Esse foi o episódio de estreia do Nossa Cara e eu tô muito feliz de começar essa caminhada com uma mulher tão inspiradora e tão a nossa cara. Agradeço a você que nos ouviu até aqui e se você gostou dessa conversa, conta pra gente, curte, comenta e compartilha com os amigos serranos e sertanejos. O nosso @ no Instagram é @podcastNossaCara. Até o próximo episódio.